pessoal. Odinei, uma pergunta só rapidinha para finalizar aqui, Odinei. Aqui no Sul, essa aqui vai ser a pergunta mais difícil da noite para ti, hein, Odinei? Presta atenção. Aqui no Sul, tu é Grêmio ou tu é Internacional? Sem querer botar pressão. Sem querer botar pressão. Eu não quero botar pressão, entendeu? Amanhã tu tá cancelado no Twitter defendendo a resposta aí. Até caiu, então. Cara, ó, não é questão de ser mureteiro. Não é questão de ser mureteiro, não. É muito fácil para mim, cara. E eu vou responder por quê. As rivalidades são de vocês. Né? Para mim, cara, que narrava futebol de botão e vi Internacional espetacular de Batista, de Falcão. Hoje o Batista me chama pelo nome, o Falcão me chama pelo nome. Aquele time do Internacional que tinha Benítez, o Internacional que tinha tantos caras maravilhosos, aquele Grêmio de Tarcísio, de Renato. Eu tive o privilégio de fazer um jogo lá em Criciúma com o Valdomiro, cara. O Valdomiro comentando o jogo comigo. Então para mim, assim, é muito fácil. Da mesma forma que eu falo Guarani e Ponte Preta, que é uma baita rivalidade, eu falei, cara, eu narrava futebol de botão, de Cá, Vanderlei, de Osvaldo, de Jair. Eu narrava Guarani de Capitão, Careca, Bozó, Zenon. Então, eu não tenho, isso no meu coração eu não tenho. E eu falo uma coisa muito interessante. Claro que eu tenho meu time de coração, mas desde a infância eu torcia mais pro narrador do que pro meu time, porque o narrador me deu a oportunidade de, através dele, eu chegar onde eu cheguei e o time só gastaria dinheiro com o time. Tu sabe que quando a gente faz essa pergunta, quando a gente faz essa pergunta aqui no programa, o Silvio Luiz diz que é gremista, que aqui no Sul ele prefere o Grêmio. Mas quando nós perguntamos para o Mauro Galvão, caiu a internet do Galvão bem na hora, ele não conseguiu responder. Gente... Mauro Galvão, você sabe que, cara, assim, é um privilégio, sabe? É um privilégio para mim, porque hoje, né, através do meu trabalho, cara, é muito louco. Esses dias eu tava em Naviraí, Mato Grosso do Sul, e eu fui convidado para jogar. E eu joguei lá com o Flávio Conceição, que jogou no Real Madrid, jogou na Seleção Brasileira, joguei com o Camanducaia, joguei com o Túlio Maravilha, joguei com o Edilson, campeão do mundo com a Seleção Brasileira. E aí, quando eu voltei para São Paulo, eu já fui para Campinas, cara. Joguei com Amoroso, com Zé Roberto, com Roger, com Diário. Esse nome, cara, eu falei, pô, valeu a pena ter narrado futebol de botão desses caras. Hoje esses caras falam o meu nome. Então, assim, quando você falou de humildade, cara, eu sempre falo isso. E assim, eu já perdi tanta gente. E eu não sei se dá tempo para eu contar uma história para vocês, gente, que poucas vezes eu tive a oportunidade de contar essa história, porque é uma história mais relacionada ao sul do Brasil. O Fernandão, na Copa do Mundo de 2014, nós tínhamos os trios que iam trabalhar na Copa do Mundo. E o Fernandão estava, entre aspas, fazendo testes com a gente, e ele foi fazer um jogo comigo em Presidente Prudente. Então, fui eu, o Fernandão, o Luiz Ademar, o outro comentarista, e o repórter era o André Hernan. E eu conheci o Fernandão, por mais que ele tinha jogado no São Paulo, enfim, a gente fica na cabine, eu não tinha contato com o Fernandão. Eu conheci o Fernandão no aeroporto de Congonhas. E eu fui lá até ele, o Fernandão, prazer, eu sou o Odinei, e a gente vai trabalhar junto essa noite. Pô, Odinei, prazer é meu e tal. Pegamos o mesmo avião, fomos para Presidente Prudente, e ele pediu algumas dicas, eu dei algumas dicas a ele. E nós fomos almoçar, inclusive eu fui a Presidente Prudente agora na quinta-feira e almocei na mesma churrascaria que eu almocei com o Fernandão. Coincidentemente ou não, sentamos à mesa, e a mesa era número 36, que era a idade do Fernandão. E naquele almoço, o Fernandão começou a conversar com a gente sobre a vida dele, sobre a história dele com a esposa, com os 2 filhos. E ele tinha saído de casa muito cedo para ser jogador de futebol, depois ele foi treinador, ele foi dirigente, e ele disse que gostaria de ter a experiência como comentarista, mas assim que terminasse a Copa do Mundo, ele ia largar futebol e ia ficar cuidando da esposa dele, cuidando dos filhos dele. E aí, depois do jogo, nós fomos tomar um vinho, conversando, e o Fernandão contando tantas histórias. E 3 dias depois daquele jantar, o Fernandão acabou falecendo com um acidente do helicóptero.
E desde aquela passagem do Fernandão, cara, eu mudei completamente a minha forma de pensar a vida, sabe? Porque viva o hoje, o amanhã ainda não está pronto. Né? O Fernandão, de repente, guardou o melhor vinho para tomar com a esposa dele depois que ele terminasse a Copa do Mundo e não deu tempo de tomar aquele vinho. Então, cara, tudo que eu tenho a oportunidade de viver o hoje, cara, eu vivo intensamente o hoje. Eu, juntamente com os meus outros com meus outros irmãos, nós cuidamos da minha mãe de uma forma tão intensa, de uma forma tão bacana, que eu nunca tinha visto a minha mãe nua na minha vida, e eu quebrei todos os paradigmas e ficava dando banho na minha mãe, ficava limpando a minha mãe, tirando xixi, tirando cocô. Ainda daqui a 10 minutos eu estava almoçando, minha mãe fazia o cocô, ia lá, limpava de novo. Minhas irmãs fizeram isso. E depois que a minha mãe partiu, eu tive essa reflexão de falar, pô, eu dei o meu melhor. Entendeu? Minha mãe precisava descansar, eu dei o meu melhor. E até hoje, gente, pra vocês terem uma ideia, assim, é impressionante, qualquer lugar que eu vou, alguém lembra daquela homenagem, inclusive, não vou citar o nome do jogador, mas ele é muito famoso, e ele estava no jogo lá de Campinas, a hora que a gente estava subindo a escada, ele me deu um abraço e falou assim, cara, eu preciso falar uma coisa para você. Você mudou a vida da minha esposa. A minha esposa não falava com a mãe dela. E quando ela assistiu aquele jogo, aquela homenagem que você fez à sua mãe, na mesma hora ela ligou para minha sogra para pedir desculpas e para falar eu te amo, e até hoje estamos vivendo em harmonia. Eu tive amigos que a mãe vivia num asilo, tiraram a mãe do asilo. Por quê? Porque eu, sem expor a minha mãe, eu mostrava algumas coisas que eu fazia para minha mãe para falar, pô, se esse cara faz, eu também posso fazer. Então, essa passagem do Fernandão, assim, tão pesada, fez eu mudar muita coisa da minha vida. Então, para mim, cara, pô, você não foi para a Copa do Mundo? Cara, que se dane a Copa do Mundo. Minha Copa do Mundo é acordar, jogar bola com meus velhinhos no Ipiranga. Minha Copa do Mundo é descer a serra, entregar meus brinquedos. Minha Copa do Mundo é ir na formatura da minha sobrinha, que minha irmã mais velha que cria. E assim vai virando, entendeu? Já fiquei chateado porque eu não estava escalado. Já fiquei chateado porque eu não fiz aquele jogo. Hoje está bem comigo, para quando eu morrer as pessoas lembrarem daquele cara que falou, pô, esse cara valeu a pena ter conhecido ele. E o Fernandão foi um grande start, cara. E do Fernandão para cá eu perdi muitos amigos. Para a Covid mesmo, só no meu jogo aqui, eu perdi 3 amigos que trabalhavam no meu projeto que faleceram. Então, vivo hoje, que amanhã não está pronto. Então, por isso que eu também decidi trocar ideia com vocês, entendeu? Para trocar essa ideia, para trocar esse carinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã.